dia, gente linda e arteira, seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Para você que não me conhece, eu sou a Cris Ramos, especialista em fazer com que as pessoas se apaixonem pela costura criativa. E se você está chegando aqui pela primeira vez, não esquece aí de se inscrever no canal e ativar o sininho, que toda sexta-feira tem vídeo novo para você aqui. E toda segunda-feira às 21 horas tem uma aula ao vivo aqui no canal também. Então já se inscreve, ativa o sininho para você não perder nada. E se o meu trabalho é válido para você, você vai me ajudar muito dando um joinha aqui nesse vídeo, porque o seu engajamento é muito importante. E deixando aqui embaixo também o seu comentário, também já me ajuda muito para que o YouTube distribua esse vídeo para cada vez mais pessoas e cada vez mais artesãs possam aprender também. Então seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Na aula de hoje vou ensinar para vocês um estojo muito bacana, super vendável e principalmente no Volta às Aulas é uma peça que vende super bem. Mas antes de falar sobre a peça, eu quero falar para você que todos os materiais dessa aula e de todas as aulas que você encontra aqui, você encontra lá no meu site, ateliercrisramos.com.br. Enviamos para todo o Brasil via transportadoras ou correios. Então depois dá uma olhadinha lá no site que eu tenho certeza que você vai amar. E deixa eu te falar também que se você quiser aprender um pouquinho mais sobre bolsas, necessários, te convido a conhecer o meu curso por assinatura, que é o Atelier Play, com mais de 310 aulas disponíveis. Tem vários planos disponíveis para você lá. Com certeza, um se encaixa aí no seu bolso. Então depois dá uma olhadinha lá, atelierplay.com.br. Se ficar com alguma dúvida, entre em contato com a gente, que a gente vai ter o maior prazer de poder te atender. E agora vamos falar da aula de hoje, que é gratuita para você, um presente meu para você aqui, que é inscrito no meu canal. Olha só que peça mais linda! Vamos fazer esse estojo triplo. Eu fiz aqui toda no tecido tricoline e você pode fazer também no sintético e no material que você quiser. Eu sempre falo para você não se prender ao material que eu uso. É sempre uma sugestão. Você pode fazer no material que eu uso? Sim. Mas se você quiser fazer em outro material, você é livre para criar e usar outros materiais. Então sim, você consegue fazer aí num sintético 0,8, você consegue fazer sim num PVC, enfim, no material que você achar melhor e que a sua cliente ou seu cliente pedir também. No caso aqui eu fiz com tricoline. Você pode fazer aí na sua máquina doméstica e até você que é iniciante vai conseguir fazer essa peça e ó, tenho certeza que vai ser um sucesso aí no seu ateliê, porque a criançada ama um estojo cheio de divisória. Então, né, já pega essa dica e já deixa essa peça aí no seu portfólio, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso de venda. Aqui nós vamos fazer com 3 divisórias, elas são individuais, vou abrir aqui para você ver. Ó, eu fiz com tricoline do lado de fora e dentro eu usei bagum para ficar impermeável, mas você pode usar outro tipo de forro também. E no final dessa aula eu vou te ensinar como deixar essa peça aqui no tricoline e qualquer peça de tricoline para você poder fazer com que ela fique impermeável, que fique protegida aí de líquidos e sujeira. Então assiste a aula até o final, eu tenho certeza que você vai amar. Essa aula aqui não tem molde, tá? São medidas que eu vou falando durante a aula, então papel e caneta na mão, para você ir anotando as medidas, porque não tem molde, esse é medida e eu falo durante a aula, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, coloca aqui embaixo, que assim que possível eu respondo. E também te agradeço muito se deixar um comentário aqui embaixo falando o que achou da aula e um joinha também. Agora vamos para a aula que eu tenho certeza que você vai amar. Vamos lá. Vamos lá começar a aula, tá? Vamos fazer um estojo bem bacana, triplo. Eu vou fazer no tricoline, você pode fazer no sintético, no PVC, no material que você achar melhor. Aqui eu vou estruturar o tricoline com TNT 120. Você pode estruturar também quiltando, tá? Só lembrando que se você for quiltar com manta R2, é bacana você cortar 2 centímetros maior para o lado e para cima, fazer o quilt e depois acertar no tamanho correto, tá? Porque senão dá diferença no final. Então aqui eu cortei no tricoline uma vez de 30 por 35, tá? E 2 vezes essas faixinhas aqui de 3 centímetros por 30. Deixa eu ver se é 3 ou é 2, eu acho que é 3. É 3, tá? 2 vezes de 3 por 30 e uma vez de 30 por 35. Essa é a parte externa. Aí para estruturar esse tricoline no TNT 120, eu vou usar
essa colinha spray aqui, tá? Tem lá no meu site, que tá aqui embaixo para você o site, tem um cupom de desconto também. Sempre que você for usar cola para poder estruturar o tricoline, dê preferência por cola branca, tá? Pode ser cola de tecido, aquela branca, mas sempre cola branca. Nunca cola amarela, tipo cola de contato, porque senão pode manchar o seu tecido, tá bom? Eu gosto dessa daqui, apesar dela fazer um pouco de peteco, mas eu acho que fica mais fácil para a gente poder aplicar. Então, o que eu faço? Ó, a gente sacode bem e vou passar aqui nessa região do TNT, onde eu vou colar, tá? Então, eu passo bastante cola. Ela é uma cola que não é temporária, tá? É uma cola permanente. Então, ela não vai desgrudar. Então, o que eu faço? Ó, pego aqui meu tricoline e vou posicionar aqui em cima do TNT. Deixa eu só colocar certinho aqui, que já estava ficando para fora. Então, aí nós vamos pegar e vamos posicionar bem certinho aqui em cima do tricoline. O segredo é a gente alisar bem, não deixar nenhuma bolinha, tá? Sai um pouco de cola aqui. Ó, então a gente alisa bem bonitinho, tá? E depois a gente pode acertar, ó. Vou vir aqui com a minha régua e já vou acertar aqui bem bonitinho. Deixa eu pegar a régua maior. Cortei esse aqui bem bonitinho e agora vou fazer a mesma coisa com essas tirinhas aqui que a gente vai fazer as divisórias. Então, vem aqui com a cola, ó. Posso colar minhas tirinhas aqui em cima, esticando para não ficar com nenhuma bolinha. Tá? E só refilar agora, ó. Cortar bem certinho. Aí agora, como a cola ainda tá molhada, eu não posso ir para a máquina e costurar já, porque senão essa cola vai grudar na minha agulha. Então, o que eu faço aqui, ó? Eu venho e vou passar pelo lado do tecido, tá? Então, eu venho com o meu ferrinho, vou passar, que aí o calor do ferro já seca a cola. Aí evita que a cola grude a nossa agulha lá na máquina, tá? Então, eu passo o ferro aqui. E vou passar nas tirinhas também, ó. Feito isso, o nosso tecido está preparado para a gente poder começar a trabalhar. E eu vou precisar do forrinho aqui 6 vezes de 30 por 15, tá? Eu vou usar bagum como forro para poder ficar impermeável dentro. E vamos usar também zíper de 5 milímetros, tá? Então, vou usar esse zíper aqui junto com os forrinhos. Então, agora, vamos lá para a máquina. Agora, na minha máquina, eu vou usar esse calcador que é bem fininho. Se você quiser, tem lá no meu site, tá? E ele é bem fininho para a gente poder costurar o zíper nesse momento. Vou colocar aqui, se você quiser, essa pecinha aqui de parafusinho de troca rápida. Também tem no meu site, que é esse site que está aqui, e tem um cupom de desconto para você que me acompanha aqui. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou precisar costurar, ó. Aí, o que eu vou fazer aqui? Vou cortar o primeiro pedaço de zíper, ó, bem bonitinho. Vou precisar de 3 pedacinhos. Então, já vou cortar 3 vezes. Eu corto sempre um pouco maior para poder facilitar para colocar o cursor. Então, eu vou cortar 3 vezes, ó. Cortei 3 vezes iguais. Aí agora,
Eu vou fazer aqui na minha máquina industrial, mas até máquina doméstica faz, tá? Qualquer máquina você vai conseguir costurar esse estojo que não tem grandes mistérios. Aí agora vamos lá. Vou pegar aqui, deixa eu pegar um dos zíperes. Repara que o zíper, ele tem uma marcação, tá vendo? Ele tem uma lateral aqui que tem as tramas mais abertas e mais aqui no centro mais fechadinha, formando uma linha. Então, esse aqui é o espaço que a gente precisa para passar o cursor. Como é que eu faço aqui, ó? Vou virar o meu zíper de cabeça para baixo e vou tentar costurar bem em cima dessa linha aqui atrás, tá? Para poder ficar bem bonitinho. Então, coloco aqui. Por isso que a gente precisa de um calcador de zíper bem fininho para a gente chegar ali perto, tá? Então, eu vou costurar aqui com linha de nylon 60, tá? Pode costurar até com linha de poliéster comum. A minha agulha tá na 20, que eu gosto de costurar com a agulha 20. E meu ponto aqui eu coloquei no 4,5. Então, vamos lá, ó, o zíper bem rente. E vou passar uma costura mais em cima dessa linha que eu consegui, ó. É até bacana que aqui ficou de outra cor para você ver, tá? Olha lá. Aí, o que eu faço agora? Vou pegar um tecidinho do forro, vou colocar frente com frente, desse jeitinho aqui, viro o meu forro para baixo, para ele não repuxar, e vou passar outra costura agora, bem alinhada aqui, bem em cima dessa mesma costura, dessa primeira costura que eu fiz, ó. Olha lá. Eu passei bem em cima da primeira costura, bem bonitinho. E agora, o que eu faço? Coloco bem ajeitadinho aqui o meu forro, ó, e vou passar uma costura bem na lateral aqui do meu zíper, ó. Deixa eu ajeitar bem bonitinho meu forro, meu tecido. E vou passar uma costura bem rente aqui, ó. Olha lá. Aí ficou bem bonitinho, bem rente. Aí agora o que nós vamos fazer? Vamos pegar uma das divisórias, ó, uma das tirinhas. Deixa eu colocar aqui em cima para você ver. Vamos pegar uma das tirinhas. Esqueci de falar, esse tecido Maravigold tem lá no meu site também, tá? Que é esse site aqui da minha loja. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar uma dessas tirinhas aqui de 3 centímetros por 6, vou posicionar aqui bem certinho, viro ali para baixo e vou fazer aquela mesma costura que eu fiz aqui, tá? Sempre alinhando em cima daquela linha do zíper que eu te falei. Então, a gente vai vir aqui, ó. Vamos posicionar bem certinho. Posiciono meu calcador. Nunca esquece do retrocesso no início e no final. O zíper bem rente aqui com o meu tecido. E vou passar uma costura. Fiz essa costura aqui. Agora, nós vamos pegar. Ó, tá vendo? Bem bonitinho. Aí, agora, eu vou pegar o outro tecidinho do forro. Vou posicionar a mesma coisa que eu fiz, ó. Frente com frente. Bem bonitinho aqui. Viro de cabeça para baixo o meu forro, bem alinhado aqui. Posiciono e vou passar uma costura em cima dessa primeira costura que eu fiz. Tá? Então, vou alinhar bem bonitinho e vou passar essa costura, ó. Bem bonitinho. Aí, agora, viro meu tecidinho do forro para cá e viro também. Deixa eu virar aqui, ó, que eu gosto de costurar para esse lado. E viro também o meu tecidinho do centro para lá, ó. Aí venho aqui e vou passar um pesponto do mesmo jeito que eu passei aqui do outro lado, só que agora vai ser só na tirinha, ó. Então, aí eu venho ajeitando e costuro. Bem bonitinho, tá? Agora, vamos repetir o processo mais uma vez. Ó, outro zíper. Posiciono aqui, uma pontinha para fora. O mesmo processo. Ó, posiciono, retrocesso. Os meus forros tudo pro outro lado, tá vendo? Para eu não costurar o forro. Bem rente aqui e vamos lá.
Mesma coisa. Forrinho novamente. Frente com frente, meu forrinho aqui. Forrinho sempre virado para baixo, para não repuxar, e costura em cima dessa primeira costura, para ficar bem alinhado. Olha lá, ó. Aí a mesma coisa. O que eu vou fazer aqui, ó? Meu tecidinho eu vou jogar para lá, alinho aqui, ó, e vou passar o pesponto. Deixa eu dar uma vincada aqui para ficar bem certinho para baixo. Ó. E agora, pesponto aqui, ó, do ladinho desse aqui, ó. Já temos 2 zíperes e uma divisória. Aí agora, outra divisória. A outra tirinha. Bem bonitinha, ó. Aqui ela ficou um pouquinho maior que o estojo, mas não tem problema. Aqui eu tô costurando na parte de 30 centímetros, tá? Que eu não falei aqui do zíper. É a parte do 30 centímetros, tá? Então, eu vou repetir o mesmo processo. Bem alinhadinho aqui. Costurei, pego o tecidinho do forro. Coloco aqui. Viro para baixo. E bato outra costura aqui, ó. Tecidinho do forro pra cá. Peraí. Gosto de fazer assim. Ó. Estico o tecidinho do forro pra lá pro outro lado. Ó, tá vendo? Meu forrinho tá pra cá. Deito aqui essa costura. E pesponto, ó. Aí agora, ó, tá desse jeito. Agora vamos nessa outra pontinha aqui, falta mais um zíper. São 3 divisórias, lembra? Aí agora coloco aqui, vamos fazer exatamente a mesma coisa. Posiciono e passo a costura em cima daquela linha. Outro tecidinho do forro. Mesmo processo. Ó, agora tecidinho do forro virado para cá. E um pesponto aqui do ladinho. Aí agora, o que nós vamos fazer? Essa ponta do zíper vai vir aqui, ó. E lembrando de alinhar aqui, ó. A gente tem que alinhar essas pontas para ficar bem certinho, nosso estojo não ficar torto. Então, vou alinhar aqui. Viro aqui de cabeça para baixo. E vou passar a costura em cima daquela linha, ó. Pego meu outro tecidinho do forro. Frente com frente. Viro o tecidinho do forro para baixo. Costuro em cima da primeira costura aqui, ó. Aí agora, para eu poder pespontar, eu vou abrir esse zíper. Então, eu venho aqui, ó, e posso separar o meu zíper. Viro aqui esse forrinho pra cá. Alinho bem bonitinho e vou passar um pesponto do lado aqui do meu zíper. Aí agora, uma coisa que eu não posso esquecer é marcar bem bonitinho o meio aqui, ó.
E aí vai essa pontinha com essa pontinha, já podia até ter marcado. Aqui. Pra gente poder centralizar essa peça. Tá? Aí agora eu quero te mostrar a troca do meu calcador, porque esse parafuso aqui, ó, ajuda bastante. Eu vou trocar agora, vou colocar um calcador de teflon, ou pode ser o de costura reta. Olha só que bacana esse parafuso. Você aperta, com o calcador levantado e, ó, encaixa, não precisa desaparafusar. Se você quiser, tem esse parafuso lá no meu site, ajuda bastante a gente trocar calcador aqui na máquina industrial, tá? Aí agora, o que vamos fazer? Nós vamos precisar fechar aqui esses zíperes, esses forrinhos, tá? Mas antes disso, nós vamos colocar os cursores. Então, ó, eu vou vir aqui, vou colocar um cursor em cada zíper, tá? Então, vamos lá. Antes de fechar, é bacana a gente colocar os cursores para poder facilitar. Colocar tudo para o mesmo lado. Ó, eu coloquei um cursor em cada zíper, tá? Aí agora eu preciso vir fechando esses forrinhos. Aí o que eu faço? Ó, vou colocar pontinha com pontinha, vou começar pelo do meio. Deixa eu pegar aqui 2 clipes só para segurar. Então, ó, eu coloco aqui pontinha com pontinha para poder ficar bem alinhado. O do meio eu vou deixar aberto o forro para eu poder conseguir desvirar, tá? Então, como é que nós vamos fazer? Pontinha com pontinha aqui. Vou começar a costura um pouco depois do meu zíper aqui, ó. Então, vou baixar meu calcador. E vou começar minha costura um pouquinho depois do zíper, ó. Então, venho aqui. Aqui eu vou costurar só um pouquinho para eu poder fazer a minha caixinha de leite. Retrocesso. E aqui também, só um pouquinho, vou deixar uma abertura aqui pra gente poder desvirar bem bonitinho esse estojo. Só que aqui eu preciso deixar um espaço costurado para eu poder fazer a caixa de leite, tá? Então, viro pra cá. E vou costurar até pertinho do meu zíper aqui, que tá com a barriguinha aqui, ó. Tá? Então, eu vou chegar pertinho, mas não vou costurar o zíper, ó. Certo? Aí, fechei esse aqui. E vamos, agora os outros 2 das laterais eu posso fechar direto, tá? Sem deixar abertura, porque nós vamos desvirar pelo central aqui. Então, aí agora eu venho aqui, vou fazer a mesma coisa, começo a costura aqui logo depois do zíper, sem pegar o zíper. E aqui eu costuro toda a volta. Ó, fechei todas as caixinhas de leite. Aí agora, eu vou fazer caixinha de leite de 4 por 4, tá? Porém, o 4 por 4, ele vai vir, ó, vou até fazer aqui bem bonitinho. Ó,
Ele vai vir a partir da costura, tá vendo? Olha lá, ó, a costura tá aqui, então vou começar a contar 4 centímetros aqui, 4 aqui. Vou fazer isso aqui, ó. Aqui. Bem bonitinho. Eu vou fazer aqui do outro lado também, tá? Eu gosto de fazer dos dois lados porque fica mais certinho a caixa de leite, ó. Aí, feito isso, eu posso abrir aqui a minha caixinha de leite, ó. Abro a caixinha de leite aqui. Tá vendo? Então, essa linha aqui da diagonal fica aqui, ó. Tá repetindo bastante aqui, ó. Tá? Então, a linha da diagonal fica aqui e essa outra linha aqui. Aí, o que eu vou fazer? Com a caixinha de leite aberta, eu vou passar uma costura bem em cima dessa linha aqui, ó. Posiciono aqui e vou passar a costura bem em cima da linha. Olha lá. Bem em cima da minha linha, bem bonitinho. Aí eu posso vir aqui, cortar o excesso, deixo um meio centímetro. Não corta a costura, né? E vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Abro, posiciono aqui bem bonitinho em cima da linha. E passo a costura, ó. Tá? Aí, eu vou fazer as caixinhas de leite do mesmo jeito aqui nos outros forrinhos, tá? E vou costurar do mesmo jeito. Então, vou repetir esse processo nos outros 2 forrinhos aqui que sobraram. Ó, eu fechei todas as caixinhas aqui. Eu tava gravando e acabou que deu problema aqui na minha câmera, então eu vou te explicar, tá? Que eu não consegui gravar o passo a passo. O que eu fiz aqui, ó? Esse meinho aqui, eu coloquei bem juntinho desse zíper aqui, do meio, tá? Segurei dessa forma aqui com os clipezinhos, virei aqui de cabeça para baixo e repara que aqui nós temos montana, tá? Você pode fazer essas tirinhas de tecido, pode fazer essas tirinhas com montana, com sintético. Eu cortei 6 vezes de 2 centímetros por 6, tá? Dobrei cada um e na hora que eu fui costurando, eu fui encaixando eles aqui, tá? Fui encaixando eles e fui costurando, tá? Então eu vim costurando, parei, encaixei um, costurei, parei e fui encaixando bonitinho. Me perdoa, só que deu problema aqui na minha câmera e não consegui gravar. Na hora que eu vi, já tinha passado o processo, tá? Mas eu acho que deu para entender, foi só esse passo que ficou faltando, tá? Eu só alinhei meio, esse meio aqui com o meio do zíper, tá? E coloquei os pegadores de montana, que é opcional também, tá? Então, na hora de costurar, deixa eu mostrar aqui. Na hora de costurar, eu coloquei bem certinho aqui os meus forrinhos. Vim aqui, ó, e passei a costurinha. Vou até passar de novo aqui pra você ver, tá? Então, aí na hora que eu cheguei aqui, eu peguei meu pedacinho de montana, dobrei ao meio e encaixei com a pontinha dobrada pra dentro. E passei uma costura bem devagar. Cheguei aqui, parei, encaixei o outro, tá? Embaixo aqui do zíper. Dei mais umas costurinhas, uns pontinhos, parei, encaixei o outro aqui e depois só vim até o final, tá? E dei o retrocesso, tá? Aí cheguei aqui no final, bonitinho. Você me perdoa, mas problema técnico, né? Então aí agora, o que a gente vai fazer? Você vai fazer isso dos 2 lados e depois só refila o que sobrou de zíper e de montana, tá? Aí agora eu vou pegar aqui e vou fazer a caixinha de leite aqui, ó, 4 por 4. O 4 por 4 daqui da costura, ele vai vir a partir da costura para cima.
O 4x4 dessa lateral, como eu não tenho costura, o 4 vai bater aqui, tá? Então, deixa eu te mostrar bem de pertinho. Então, o 4 começa daqui da costura até aqui, e esse aqui pode vir até o final, porque não temos costura aqui nessa lateral, tá bom? Então, ó, fiz isso aqui, vou fazer 4x4 em todas as pontas, tá? Assim, aí com a diagonal, que facilita bastante, tá? Aqui, esqueci de fazer aqui, que essa diagonal facilita pra gente deixar bem retinho. Aí fiz as marcações aqui e eu preciso fazer na parte de trás também, tá? Ó, fiz as caixinhas de leite. Aí agora, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou abrir esse zíper do meio aqui, que vai facilitar para eu conseguir abrir as caixinhas de leite, tá? Então, ó, abro, coloco a mão aqui dentro, aí eu consigo ir abrindo a caixinha de leite. Então, eu abro, ela bem bonitinha aqui, ó. Vendo, ó, na diagonal, aquelas linhas da diagonal, e vou passar a costura do mesmo jeito que eu fiz nos forrinhos, lembra? Vou passar a costura em cima dessa linha aqui, ó. Então, eu venho aqui, passo bem bonitinho, deixo bem retinho, e olha lá, ó. E posso tirar o excesso, deixando meio centímetro. E vou fazer isso, ó, nas 4 caixinhas de leite. Abro, ó lá, deixo bem bonitinha a diagonal aqui. Venho aqui na máquina e passo a costura bem em cima dessa linha, ó. Repilo aqui. Vamos repetindo esse processo em todas as caixinhas de leite. Fechei todas as caixinhas de leite, bem bonitinho. Agora eu posso desvirar por aqui, ó. Venho com cuidado. Cuidado para não arrebentar, por isso a gente tem que deixar uma abertura bem grande aqui nesse central. Pra gente não arrebentar a costura. E eu venho com cuidado, desvirando a minha peça. Agora, esse aqui do meio, se for em tecido, você pode dar um pontinho invisível, tá? Mas aqui, como eu fiz no bagum, então você tem que tomar cuidado, porque o bagum, ele é meio sensível, dependendo de como você desvira, você pode rasgar ele. Então, você desvira com cuidado, tá? Então, ó, eu coloco as 2 pontinhas pra dentro aqui e passo uma costurinha pra poder fechar, ó. Aí, fechei esse forrinho, ajeito o forrinho para dentro. Eu vou ajeitando os outros forrinhos, a gente vai abrindo, ó. E vai ajeitando os forrinhos de cada divisória, ó. Vamos assentando eles bem bonitinho. Tamanho bem bacana. Ó, tá vendo? Aí os pegadorzinhos é bacana para ajudar a gente a fechar os zíperes, ó. Aí agora, vamos lá na mesa, que nós vamos deixar essa peça impermeável. Que como é um estojo, é bacana que a gente passe um impermeabilizante para proteger a peça aqui de líquido e de sujeira, tá? Então, vou te ensinar a passar um produtinho bem bacana aqui para poder proteger esse tecido e poder manter ele mais limpo por mais tempo. Vamos lá, então. Aí, quando a gente trabalha com tricoline, é bacana a gente deixar a peça impermeabilizada. Por quê?
Como é um estojo, aqui tá preto, né? É um tecido preto, não vai aparecer tanta sujeira. Mas quando a gente faz com tecido mais claro, um tecido que pode aparentar mais sujeira, é bacana, e mesmo que não seja, né? O escuro aqui também é bacana. A gente passa um impermeabilizante, que é esse produtinho aqui, é um spray bem bacana, tem lá no meu site, tá? Disponível para você. Então, ó, como é que a gente faz? Sacode aqui bem bonitinho e é bem fácil de aplicar, tá? Aí a gente ajeita aqui e a gente, ó, vai passando esse spray. Não tem problema passar em cima do zíper e não tem problema passar em cima das ferragens. Se cair em cima da ferragem, você só vem com a mão mesmo, ó, e limpa, porque ele é um líquido, tá? Ó, aqui no Montana também não tem problema, eu posso vir aqui, ó, e já limpar, ou tem um paninho para limpar, tá? Ó. As ferragens você já dá uma secadinha. Aqui no Montana também. Ó. Então, esse impermeabilizante, ele vai criar uma película em cima do tecido, que vai proteger o nosso tecido aí de sujeira e de líquido por um tempo, tá? Claro, tem uma durabilidade de mais ou menos 1 ano essa aplicação, e dependendo de como for feito o manuseio da peça também. Mas é bem bacana a gente aplicar isso aqui para conservar a peça por mais tempo. Depois que você aplicou, você precisa deixar o processo de secagem por 24 horas. Então, vai fazer a peça para uma cliente ou vai fazer uma peça para você usar, aplica o impermeabilizante e espera 24 horas secar, tá? Porque ele vai ficar molhado. Então, a gente tem que deixar esse tempo de secagem para o tecido poder absorver esse impermeabilizante e ele poder fazer o efeito, tá bom? Então é isso aí, espero que você tenha gostado dessa peça, bem bacana, legal para você já começar a pensar aí para se preparar para o Volta às Aulas, porque é um estojo que vende super bem. Ai, espero que você tenha gostado dessa aula, eu amei fazer essa peça, como eu te falei lá no início. Essa peça aqui é super vendável e super recomendo que você tenha aí no seu portfólio para oferecer para seus clientes. Você pode vender tanto como estojo para o Volta às Aulas, como pode vender também como necessaire, também serve como necessaire de maquiagem, bem bacana para levar aí na bolsa, levar em viagem. E as professoras, meu bem, também amam. Então tenha essa peça no teu portfólio que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. E quando você fizer essa peça aqui, bate uma foto bem bacana, publica lá no Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, @AteliêCrisRamos, me segue que lá a gente fica mais pertinho. E bate uma foto bem bacana e me marca lá no Instagram, que eu vou lá te ajudar no engajamento, te dar uma curtida, comentar, e eu amo ver o resultado do trabalho que vocês fazem aqui em Inspiração com a minha aula. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por assistir até aqui. Não esquece do joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho. E até a próxima aula. E lembre-se sempre que sonhar e realizar, basta acreditar e agir e jamais desistir. Um beijo, fui!